Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Leandro quem vos fala. É um prazer estar de volta para ministrar mais uma aula referente à nossa escola bíblica. Desta feita para falar acerca da lição de número 2. Falamos anteriormente acerca da primeira lição, referente à carta aos Efésios, sobre saudações aos destinatários. E agora vamos dar continuidade nessa lição maravilhosa, falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição número 2, 12 de abril de 2020. Vem conosco, participe dessa aula, faça seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude nessa missão de propagar o Evangelho através do ensinamento da Palavra do Senhor. Essa lição é uma lição muito interessante, assim como foi a lição anterior, e nós iremos abordar alguns assuntos pertinentes a essa temática, e eu tenho certeza que você será muito edificado para a glória de Deus. O nosso textuário se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção nesse texto, porque ele servirá também de referência e panorama para esta aula. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Olha que coisa maravilhosa, nos diz a verdade prática. A nossa leitura diária, como eu digo para os irmãos, vai de segunda a sábado, e é importante que essa leitura seja feita porque ela nos dá uma ideia de contexto referente ao assunto que nós estamos tratando. Na segunda-feira, eu não vou citar todas as referências, mas o assunto é o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Na terça, Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Na quarta, Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Na quinta, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Na sexta-feira, Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. E no sábado, o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Veja que assuntos maravilhosos relacionados ao tema da nossa lição. A leitura bíblica em classe, escolhida pelo autor para servir de base para esse ensinamento, está lá em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, versos 9 ao 14. Eu quero ler, peço que você preste bastante atenção. Se você está com a sua lição em mãos, nos acompanhe, vá grifando os textos, as referências. Se você, porventura, não dispõe da lição, use a sua Bíblia Sagrada. Eu vou estar citando os textos bíblicos que nós estaremos usando no decorrer dessa aula, e você pode marcar e ir acompanhando comigo. Referente a essa leitura bíblica, como eu disse, está lá em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, e do 9 ao 14 eu irei ler para vocês. Nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Veja como é interessante esse texto. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que maravilha!
Veja a dimensão da inspiração que o apóstolo Paulo teve a escrever esse texto, deixando de legado para nós esse belo, esse tremendo, esse profundo ensinamento acerca de Deus, acerca de Cristo e da sua obra redentora em nosso favor. O nosso objetivo geral nessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E de forma específica, iremos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Quando falamos numa vida cristocêntrica, nos referimos a uma vida cujo Jesus é o centro. Temos ouvido aí, infelizmente, algumas pessoas alegando que são pregadores da palavra e dizendo que o homem é o centro do coração de Deus. Quando na verdade a Bíblia diz que Jesus é o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o terceiro objetivo específico é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, toda essa temática nós vamos discutir aqui no decorrer da lição. Então, se você tiver alguma dúvida, jogue sua pergunta no comentário, coloque sua sugestão, sua análise. Para mim é muito importante que você participe comigo para que nós possamos desenvolver esse canal e possamos conseguir alcançar muitas vidas através deste ensinamento. Vamos lá. A nossa introdução nos diz o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceber bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Lembra que na lição passada nós falamos acerca do conceito de religião que vem do latim, cujo termo é religare, ou seja, restabelecer a ligação do homem em relação a Deus que outrora havia sido perdida. Então, na verdade, isso não é efetuado de forma prática através da religião, mas sim através do sacrifício que o próprio Cristo realizou na cruz do Calvário, nos dando acesso ao Pai, nos justificando, nos regenerando e nos santificando. Vamos lá. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. O plano de salvação de Deus foi um plano cujo objetivo principal é alcançar todos que estavam e que estão afastados. Esse é o principal objetivo. Para que em Cristo todos fossem reconciliados, através da atitude de fé, através da confissão, através da crença, pois a própria Bíblia diz também no livro de Efésios, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, como está escrito, é dom de Deus. Então essa é de forma explícita a explicação para o plano de Deus e como ter acesso a ele. O tópico 1 nos fala sobre a nova posição em Cristo e ele se divide em 3 itens. Então vamos falar acerca desses 3 itens para desenvolver esse tópico. Qual é essa nova posição que nós alcançamos em Cristo? Isso é fácil de entender e também de explicar. Anteriormente estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, mas pela infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Lembra do que a Bíblia diz, que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer? Porque o homem por si mesmo, pela sua natureza, pela sua condição intelectual, econômica e até espiritual, de forma alguma ele poderia ter acesso ao cuidado, ao milagre, à misericórdia, à salvação em Deus. Portanto, Deus precisou estabelecer um plano para que através de Cristo nós homens tivéssemos essa possibilidade. Quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja, vindo na posição vertical de Deus para o homem.
Deus abrindo acesso, Deus proporcionando ligação através da figura do seu Filho, o próprio Cristo, para que nós pudéssemos sair daquela posição de pecadores para a nova posição de filhos salvos através de Cristo. O item 1 fala sobre doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Veja que coisa gloriosa. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, ou para louvor da sua glória, versículo 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, seu Filho. Quando falamos em doxologia, retratado aqui pelo autor, pelo dicionário popular, pelo dicionário comum, doxologia é uma constatação óbvia de acordo com um fato que nos é exposto. Por exemplo, o dia amanheceu, consequentemente nós constatamos que o sol nasceu. Isso é uma das interpretações e traduções do termo doxologia. Mas quando usamos doxologia nessa lição, estamos nos referindo a outro significado. O significado que vem baseado na etimologia grega da palavra, que nos dá uma ideia daquele que é digno de ser glorificado. Nos dá uma ideia de exaltação. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou explícito quando escreveu esse texto. Veja a referência dos versos 6 e dos versos 12 e 14. Para louvor e glória da sua graça. Para louvor da sua glória. Paulo coloca a posição de Cristo como alguém que, ou como Deus que ele é, que deve ser adorado, que deve ser exaltado, que deve ser bendito, que deve ser glorificado. Essa é a ideia. E nós, como cristãos, somos chamados para isso. Quando falamos de igreja, já que estamos abordando o assunto da igreja de Éfeso, a igreja tem algumas missões que são primordiais. Entre elas, fazer com que o homem possa adorar a Deus, conforme a orientação bíblica, preparar o homem para que ele se torne participante do reino e permitir com que, através da capacitação dada pelo ensino da palavra e da unção do Espírito, ele possa propagar o Evangelho. Então veja que o primeiro aspecto que eu citei foi trazer o homem para fora, porque o termo igreja, eclésia, é chamados para fora. Trazer ele de fora, para fora do mundo, para dentro do reino de Deus, para que ele possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E a doxologia está associada a isso. Glorificar aquele que tem que ser glorificado, exaltar aquele que é digno de toda exaltação, adorar aquele que é digno de toda adoração, o nosso Senhor Jesus. O item de número 2 nos fala sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que são espirituais, não materiais, mas provenientes de lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, tais como o autor cita algumas aqui, de acordo com os versículos que nós lemos. Primeiro, versículo 4, Deus nos elegeu para sermos santos. Olha que coisa tremenda. Primeiro, fomos eleitos, ou seja, escolhidos por Deus para quê? Para sermos santos, ou seja, consagrados a Ele, separados do mundo para viver para Ele. No versículo 5, nos predestinou para sermos filhos. O que é predestinar? É escolher antes para sermos filhos. Eu não quero entrar num detalhe do termo predestinação,
porque será assunto para a próxima lição. Nós iremos trabalhar esse aspecto de forma mais detalhada, mas o que o autor coloca aqui, que ele nos predestinou, nos escolheu antes para sermos filhos. E filho é herdeiro, filho é participante, filho usufrui de tudo aquilo que o pai tem. No versículo 6, nos fez agradáveis para si. Olha que coisa tremenda. Lembra que a Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Deus nos fez agradáveis para si, ou seja, nos preparou para estarmos aptos a viver com ele. Vocês lembram do sacrifício que Abraão fez, que está registrado lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele levou seu filho Isaque para oferecê-lo? Não é no capítulo 12. No capítulo 12, na verdade, o texto começa falando sobre a chamada de Abraão. Mas no decorrer da história, a gente percebe que Deus chama Abraão para oferecer o seu filho em sacrifício, o seu único filho, aquele a quem Abraão amava, Isaque. Abraão foi, não pensou duas vezes, e no momento que ele ia realizar o sacrifício, estava faltando o item principal, que era o cordeiro. Mas a Bíblia diz que Deus proveu para si o cordeiro. Veja que explicação. Deus proveu para si, para ele mesmo. É o mesmo sentido que o autor está colocando aqui. Ele nos fez agradáveis para si. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós precisamos absorver, nós precisamos entender esse ensinamento. Veja mais uma referência no verso 7. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque o autor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso foi necessário que o sangue de Cristo fosse derramado, para que os nossos pecados pudessem ser redimidos. Versos 8 a 12. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Coisa gloriosa. Essa é a vontade de Deus. Trazer para congregar a si toda a humanidade caída, a partir do momento que haja um arrependimento, uma confissão, uma aceitação do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Versículo 13, parte A. Revelou-nos a palavra da verdade. E quem é a palavra da verdade? Senão o próprio Cristo, cujo apóstolo João disse na primeira carta, no seu evangelho, no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E verbo é Logos, e Logos é palavra, e é o próprio Cristo. Veja que coisa maravilhosa. No versículo 13, a parte B, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós iremos falar isso em um dos tópicos da lição, sobre o papel do Espírito Santo nos selando para garantir o nosso acesso a Deus, para garantir a autenticidade da obra que o Senhor realizou em nós. Versículo 14, ainda garantiu a validade da promessa. Então veja que esse assunto é bem interessante e nos traz de forma abrangente várias bênçãos espirituais nos lugares celestiais que Cristo reservou para mim e para você, querido. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Coisa tremenda. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Item de número 3. A nova condição. Então veja que nós falamos sobre doxologia, as bênçãos espirituais, tudo dentro do tópico 1. E o item 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Eu vou citar novamente João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, aqui ele cita o verso 3 porque
é referência e está de acordo com essa nova condição. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus tudo cria, tudo sustenta e tudo governa. Ele já estava presente na criação, porque Jesus é Deus, e Deus não tem início nem fim, porque ele é autoexistente em si mesmo. Ele não foi criado, ele autoexiste. Nós precisamos ter essa compreensão. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a ele. Veja que essa nova condição tem tudo a ver com isso. Aqui o autor cita 2 Coríntios 5,17, que é aquele conhecido texto expresso pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, quando diz: assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa condição anterior de criatura agora não existe mais. Nós fomos trazidos para a nova condição de filhos de Deus. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida antiga em Adão, escravizada pelo pecado, conforme registra o próprio Paulo em Romanos 5. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Música conhecida do cantor Matos Nascimento, né? Eu não ando mais em trevas, já brilhou para mim a luz. Confio só nesse nome, Jesus. Aleluia. Portanto, a nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Coisa maravilhosa. Quando nós fomos colocados por Deus numa nova condição, automaticamente nós podemos usufruir de tudo aquilo que nos é proposto a partir dessa nova condição. Então, querido, se você está acompanhando esse ensinamento, mas ainda não fez uma aliança com Deus, aceite a Jesus, se torne participante dessa nova condição, para que você possa, como filho, usufruir de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O tópico de número 2 nos fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Lembre que eu enfatizei no início, cristocêntrica. Jesus é o centro. Lembra do antropocentrismo? Onde o homem é o próprio centro? Teorias que vêm se desenvolvendo aí no decorrer da história da humanidade, tentando descaracterizar os princípios bíblicos. Mas nós cremos, entendemos e abraçamos a teoria cristocêntrica, porque faz parte do princípio bíblico, é assim que a palavra nos ensina. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. O tópico 2 também está dividido em 3 itens, e eu quero falar para você acerca do primeiro. Vamos lá. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Olha que coisa interessante. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Propósito que está registrado em João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero ler essa referência aqui de Colossenses capítulo 1, verso 26. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Colossenses capítulo 1, verso 26. São palavras também do apóstolo Paulo. Vamos ver o que nos diz esse texto? Para a glória do Senhor. Diretamente relacionado à revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1, verso 26.
Eu vou ler do 25 para expandir aqui o contexto. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Coisa tremenda, coisa gloriosa. Eu ainda vou ler o 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha a revelação do mistério. Cristo em mim e Cristo em você. E você me pergunta, mas como, pastor? Através do Espírito Santo que habita em nós. Lembra do discurso de Cristo para os discípulos quando estava prestes a ser assunto aos céus? Quando ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador. E quem é esse Consolador? O próprio Espírito que habita em nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo que habita em nós. Então veja que ensinamento glorioso nos traz essa lição. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Aqui ele define o conceito de beneplácito, né? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. E aqui ele cita novamente Colossenses, capítulo 1, dessa vez, do verso 16 ao 20, já está aqui na tela, eu vou ler para você, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Olha o que o texto diz, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Veja que o texto é autoexplicativo, é de entendimento explícito. Que coisa gloriosa, coisa tremenda, para que ele em tudo tenha a supremacia. Aleluia. Para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo derramamento do seu sangue. Aleluia. Isso é tremendo, isso é glorioso. Quando nós aprendemos a palavra e entendemos a mensagem que ela traz para nós, isso traz edificação para as nossas vidas, isso traz gozo para a nossa alma, isso traz esperança ao nosso coração de que um dia estaremos com Ele. Aleluia. Vamos lá para o item de número 2, do tópico 2. Nos fala sobre a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Lembra que eu disse para vocês? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele cita aqui Hebreus capítulo 1, versos 2 e 3, e a gente percebe que no início desse texto, o autor diz, porque pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha que revelação tremenda. Olha que revelação gloriosa. Olha que coisa maravilhosa. E vamos ver o que é que ele diz nos demais versículos? 2 e 3, que é o que o autor coloca aqui na lição. Há muito tempo Deus falou de
muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Maravilha! É muito bom aprender do Senhor. É muito bom receber a revelação pela palavra de Deus. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Isso é óbvio, é evidente, é explícito. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, preste atenção nisso. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que dá uma ideia de cronologia, o tempo marcado através do relógio, horas, certo? Mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Quando o autor usa a expressão kairos, que fala acerca do tempo divino, a gente pode associar a dispensações, que são épocas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder para realizar determinados propósitos. Então, são tempos específicos que, pela palavra ativa do Senhor, Ele faz com que haja manifestação das suas revelações, faz com que haja cumprimento dos seus propósitos. Não é algo que se marca num calendário, como por exemplo temos o calendário romano de antes e depois de Cristo. É algo que se caracteriza pelo tempo que o próprio Deus estabeleceu, segundo o seu santo poder. Por isso o termo kairos, tá certo? O item 3 nos fala sobre louvor da sua glória, ainda dentro do tópico 2. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, referente a ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Preste atenção, quando o texto diz ele ratifica, não é retifica. Ratificar é enfatizar, é confirmar, tá certo? Retificar é corrigir. Não é o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é ratificar, confirmar. O propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, que isso esteja claro. E não está restrito aos judeus. Lembra da promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus alcançou Abraão, lhe fez promessas, permitiu com que ele se multiplicasse para que através dele as demais famílias da terra fossem abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tu serás uma bênção, engrandecerei o teu nome e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a ideia. Salvação em Cristo para todos, não restrito apenas a um povo. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aleluia! Onde está o início? Na vontade de Deus. Onde é que culmina? Na glória. Aleluia! É isso que o autor coloca e que nós concordamos, reafirmamos e expomos para você nessa aula tão maravilhosa.
Vamos continuar, vamos para o tópico 3, né? Já chegando para a parte final da lição. O tópico 3 nos fala sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Temos aqui 2 itens para serem desenvolvidos. Vamos ver o que é que o autor coloca nesse tópico 3 de lição. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. No item 1, ele fala sobre o selo do Espírito. Vamos aprender um pouco acerca disso. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha que coisa maravilhosa. É assim que está escrito lá em Tito, capítulo 3, versos 5 ao 7. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto, tá certo? Livro de Tito, capítulo 3. Você que está com Bíblia aí, me acompanhe por gentileza. Capítulo 5, versículo 5 até o 7. Tito 3, do 5 ao 7. Veja o que nos diz. De forma muito clara também. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Não é pelos meus atos de justiça, mas pela misericórdia de Deus, que ele nos salvou, nos lavou de forma a nos regenerar e nos renovar pelo Espírito. Lembra do diálogo entre Jesus e Nicodemos? Necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Coisa maravilhosa. Então esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o nosso selo, é o carimbo de Deus em nós. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Olha que coisa tremenda. Está lá em 1 João 5,18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Olha que maravilha. Convence o homem. Quem convence? O Espírito Santo. Do pecado relacionado às pessoas que não creem em Cristo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Palavra do próprio Cristo. E do juízo, porque o príncipe deste século, o Deus deste século, já está condenado. Perceba que o mundo jaz no maligno, mas o maligno age transitoriamente diante da permissão de Deus. Mas Deus já o condenou. É só uma questão de tempo para que tudo esteja concretizado. E o autor continua dizendo que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. E ele cita Gálatas 5:22, que nos fala acerca do fruto do Espírito e dos seus desdobramentos. Esse capítulo 5 de Gálatas é interessante porque ele expõe ali o conflito em que há entre obras da carne e fruto do Espírito. E nós, como novas criaturas em Cristo, como filhos de Deus, como aqueles que temos o Espírito Santo em nós, temos que deixar fluir o fruto do Espírito para que nós possamos nos tornar participantes. Mas isso só acontece na vida daqueles que têm o selo de Deus, o carimbo, que é o próprio Espírito. É como uma carta, irmãos. Para que a carta possa alcançar o seu destino, você escreve lá, remetente, destinatário, mas
para que ela possa percorrer o caminho, ela precisa do selo, que é a comprovação de autenticidade, é a comprovação de validade, é a autorização de transporte para que aquela carta saia do remetente para o destinatário. Assim é a comparação com o selo que nós recebemos do Espírito. Nós estamos aqui a caminho do nosso destino, que é o céu. E o Espírito Santo é o nosso selo, que nos autentica, que nos autoriza, que nos permite, que nos conduz pela sua inspiração no caminho da salvação. O item 2 nos fala sobre o penhor da nossa herança. É o último item da lição, que está no tópico 3. Vamos ver o que é que o autor nos diz. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Olha que coisa tremenda! O penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa salvação. Ah, pastor, isso quer dizer que se não fosse o selo do Espírito Santo, a obra de Jesus poderia ser questionada porque não estaria garantida? Não. O significado não é esse. O Espírito Santo está em nós e o próprio Deus usa isso como um símbolo, analogia para que nós possamos entender que nós estamos garantidos nele. Que a salvação está perpetuada, carimbada em Cristo Jesus. O penhor é apenas simbólico para que nós possamos compreender a mensagem, para que quem está de fora possa ver que nós temos a marca, para que o inimigo não possa nos tocar porque nós somos marcados por Cristo. Nós temos um tipo de garantia, comercialmente falando, que é o penhor mercantil. E como é que funciona o penhor mercantil? Eu vou dar um exemplo de uma fábrica que produz determinado produto. E ela pega um empréstimo no banco para fomentar a sua produção e ela o faz através de um contrato de penhor mercantil. E como é que vai funcionar esse contrato? A fábrica deve colocar nas mãos do banco, que é o garantidor, algum bem que possa garantir o valor do empréstimo, ou que o valor do empréstimo será pago. O penhor é a garantia, porque caso haja algum infortúnio e aquela quantia referente ao empréstimo não possa ser paga, a garantia já está ali, nas mãos do credor. É o penhor que ele tem em mãos. Algumas pessoas não colocam lá as suas joias no banco como penhor em relação a algum empréstimo. É o mesmo significado. O Espírito Santo é a nossa garantia. O Espírito Santo está em nós, comprovando a obra que Jesus Cristo realizou, garantindo para nós a salvação. Ah, porque existe uma possibilidade do sacrifício falhar? Não, nada disso. O sacrifício é infalível, mas é para nos explicitar que a nossa salvação está guardada em Deus. Agora o autor faz uma observação. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Repetindo, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem ou que permanecem fiéis. Ele usa o texto de Mateus 24:13. Eu quero ler para você. Então, nós não comungamos daquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. É o que o texto diz aqui, ó, em Mateus 24:13. É conhecido, mas eu quero ler para você. Eu vou ler a partir do 12, certo? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Em algumas traduções diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Ah, pastor, significa que Deus fica riscando e escrevendo o nome das pessoas no livro da vida, quando elas se desviam, voltam, se desviam, voltam, se desviam, voltam? Não, irmãos. Isso é uma análise limitada acerca do plano de salvação de Deus na vida do homem. Isso é só uma figura, né, que algumas pessoas colocam na mente para questionar esse ensinamento. Mas o que fica claro é evidente, é que nós, quando aceitamos a Cristo, somos alcançados pela salvação de Deus. Mas para que nós possamos concretizar esse fato, devemos perseverar até o fim. Veja o que a Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você aceitou Jesus, você se torna santo porque você foi consagrado a Deus. Santificação, ato. Mas existe um outro aspecto da santificação, que é a santificação processo, que se dá no dia a dia. Os maus hábitos, os maus costumes, as más atitudes, aquilo que não trazia edificação, que você tem que deixar de lado, lançar para fora. Isso vai acontecendo dia a dia na nossa caminhada cristã para nos tornar aptos a estar no reino de Deus. Irmãos, não podemos de forma alguma achar que o simples fato de nós levantarmos a nossa mão e confessarmos a Cristo nos concretiza como participantes do reino de Deus até o fim da nossa caminhada. Veja o que Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foram etapas. Se ele tivesse combatido um bom combate, tivesse acabado a sua carreira, mas não tivesse guardado a sua fé, aquele objetivo que ele havia estabelecido, que era de conquistar a coroa da justiça, jamais seria alcançado. Então é nessa linha que nós precisamos compreender. O Espírito Santo é o nosso penhor, a nossa garantia. E, portanto, nós temos que zelar por isso, porque nós somos templo dele. E se nós perseverarmos até o fim, como a Bíblia diz, seremos salvos. Como o autor conclui, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na ressurreição de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Nós estamos vivendo, irmãos, numa dispensação de tempo. Mas chegará um momento em que o plano de Deus irá se concretizar. E o nosso objetivo é estar presente na concretização do plano de Deus. Seja ressuscitando no momento do arrebatamento, ou seja, sendo arrebatado se nós ainda estivermos vivos. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia! Para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, irmãos, que você possa guardar esse ensinamento no seu coração, mas não só isso, que você aplique ele na sua vida. Nós falamos hoje sobre a revelação no primeiro tópico, né? Nós falamos hoje sobre a nova posição em Cristo. E aí o autor dividiu em 3 itens, conforme falamos: doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição. Nós falamos no segundo tópico sobre uma vida cristocêntrica, a revelação do mistério, a plenitude dos tempos, o louvor da sua glória. E falamos também no tópico 3 sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança, abordando 2 itens: o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Então, que você tenha aprendido tudo que foi dito nessa lição. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, escreva no nosso canal, coloque sua sugestão, ative o sininho, se torne participante para que você possa nos ajudar nessa missão de propagar o Evangelho de Cristo. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção. Para mim, mais uma vez, foi um prazer estar contigo para ministrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração
para alcançar a tua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima lição.